Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista. Aos domingos cá estamos, sempre para olhar para aquilo que são os acontecimentos da semana. Uma semana então marcada pela indicação por parte da RNAM dos 3 membros que vão compor então a sua equipa negocial, que se vai juntar então à equipa do governo, que já tinha sido anunciada pelo presidente Filipe Nyusi já há algum tempo. Um sinal então vai merecer aqui a nossa análise, bem como a ida do Ministro das Finanças à Comissão do Plano e Finanças do Parlamento para esclarecer então o caso das dívidas escondidas por parte do governo anterior. Muito bem, vou começar então por olhar para os temas da semana. Eu já escolhi como assunto da semana a construção da estrada circular de Maputo. Sim, boa noite. Eu escolhi este tema, mais especificamente a questão de que é um trecho da estrada circular, o trecho do nó da Chava, cuja construção estaria condicionada a um diálogo com a TRAC. Portanto, a TRAC é a que tem o contrato da estrada Maputo-Witbank. Porquê? Porque este trecho surge como sendo uma estrada concorrente da TRAC e em função disso, supostamente, precisa-se ter algum diálogo em relação a isso. Bom, eu não sei quais são os contornos deste contrato, se ele de fato implica que haja um monopólio da TRAC, ao menos nesse trecho, mas é preciso termos em conta algumas coisas. As parcerias público-privadas, elas surgem essencialmente como sendo uma forma de o Estado, de forma complementar, usando recursos de outras fontes que não sejam públicos, poder prover serviços públicos. Ou seja, em tese o foco tem que ser, acima de tudo, a existência de serviços públicos que possam servir ao público. Então, há um outro ponto, é que este movimento que abre espaço para que o Estado perca monopólio na provisão de certos serviços públicos parte justamente do princípio de que todo o monopólio prejudica o consumidor final. Por quê? Porque há de ter preços mais altos e muitas vezes maus serviços. E porque ele não tem onde mais ir, ele tem que se submeter a isto. Ora, eu acho que já é tempo que o governo comece a pensar que a competição em termos de serviços públicos é uma coisa normal e vem também da mesma matriz de ideias que abriu espaço para que existissem essas PPPs como essa aí da TRAC. Ou seja, não vejo por que seria problema, sendo que as duas estradas são pagas, que o consumidor tenha a possibilidade de optar por duas estradas que são pagas, desde que essas regras sejam claras, ou seja, introduzir um elemento de competição. Se alguém achar que vai usar a estrada da TRAC, que achar que o preço é bom, pronto, vai usar. Se achar que também a qualidade é boa, pronto, usa. E se achar que não, ter a opção de usar outra estrada. E é preciso termos em conta que esse trecho da TRAC muitas vezes se deparou com questões sérias de qualidade e já dá mostras claras de que não está a conseguir dar vazão à demanda que existe, pelo menos de quem vem de Matola para Maputo. Então, acho que é tempo de o governo começar a pensar seriamente em termos de não se criar amarras, pode não ser, neste caso, eventualmente por existirem restrições de âmbito contratual, mas que o princípio de que é possível introduzirmos competição na previsão de serviços públicos possa existir para que, inclusive, estimule e force os operadores privados para que eles melhorem em termos de preço e qualidade. Até porque, Zé Jean, qualquer problema aí só se pode entender à luz de algumas relações, de alguma promiscuidade que existe entre quem tem que decidir, que se coloca na posição de decisor e ao mesmo tempo depois vai ficar do outro lado, regulador. Que é muitas vezes o que parece. Há muito tempo que já devias ter avançado para uma opção
E o facto de o governo ter assinado um acordo de concessão com a TRAC não gera aqui monopólios e exclusividades com vista de erguer a rede viária aqui ao nível da cidade e província de Maputo. Sim, e o princípio, Jeremias, deve ser que o consumidor tenha vantagens disso, porque se o consumidor não tem vantagem, não vai ser o Estado tendo a possibilidade de criar alternativas e pelo que se sabe, e isto é pior ainda, pelo que se sabe, a estrada circular vai ser paga. Se ela vai ser paga, portanto, é uma competição normal, ou seja, vai desmonopolizar, portanto, a concessão desse trecho da via e vai permitir que as pessoas possam optar. Portanto, a TRAC também vai ser estimulada a prover melhores serviços. Então, acho que o governo deveria se dar espaço também para considerar que não deve estar preso a um acordo que dá claros sinais de que neste momento enfrenta sérios problemas de ineficiência. As pessoas ficam horas e horas para virem da Matola a Maputo em certas partes do dia, então não se justifica que ainda se possa reivindicar que essa estrada continue sendo monopólio, ou ao menos esse trecho. Então acho que o governo devia dar um passo à frente dentro deste conceito, se o foco é essencialmente fazer com que o consumidor possa ter opções e possa ter melhores serviços. Muito bem, vamos lá ver se o governo exerce, digamos, a sua soberania nisto, porque este negócio tem muito que se diga todo ele. Fernando, escolheu como assunto da semana a manifestação que não houve. Exato, mas antes de ir ao tema da semana, queria fazer um ponto prévio em relação à questão dos magistrados e à sua proteção. Lamentavelmente, acho que as minhas declarações e intervenção no programa passado não foram corretamente percebidas pela agremiação dos magistrados. Ora, longe de mim pensar que os magistrados não devem ser protegidos, não têm direito à proteção. Mas, ao elencarmos estes problemas, temos que também escalpelizar outras situações em relação à nossa magistratura. Aliás, basta olhar no princípio de cada ano judicial e sem grandes preocupações científicas para constatarmos o número de processos que se amontoa nos tribunais e o número de processos que todos os anos são dirimidos. Não é preciso grande cientificidade para chegar à conclusão que é ilícito usar fundos do Estado para se comprarem cortinados e mobílias na África do Sul. Portanto, eu penso que é importante usarmos as nossas energias, as energias de todos, da nossa sociedade, para construirmos uma sociedade civil mais forte, mais íntegra, que defenda o Estado de Direito, a separação de poderes, que se pronuncie, por exemplo, em relação às execuções extrajudiciais e não tanto estarmos preocupados com os comentários de televisão. De qualquer forma, eu acho que a Associação dos Magistrados exerceu o seu direito de opinião, que eu respeito, assim como eu tenho esses mesmos direitos de opinião e de expressão que me são garantidos pela Constituição. Mas eu queria aqui deixar bem vincado que não estou interessado, não estamos interessados em guerras inúteis num país que tem muitas outras preocupações e muitas outras prioridades. Vamos ao tema da semana, então, a tal manifestação que não aconteceu. Em relação à manifestação que não houve, também é lamentável, e pela segunda vez que uma manifestação que tem como pontos a questão da dívida, a questão do custo de vida, que os moçambicanos não tenham podido manifestar-se. Ora, a manifestação é outro direito constitucional, ao contrário do que muitas pessoas têm advogado, que é muito perigosa a manifestação, que a manifestação
serve agendas ocultas e propósitos inconfessáveis. Eu acho que é muito salutar fazermos a manifestação, e estou lembrado de uma última manifestação que não mereceu o apoio governamental nem o apoio do Partido Frelimo e que correu ordeiramente, e foi uma manifestação muito importante em relação ao raptos, em relação à violência e inclusivamente em relação à ineficácia da polícia. Agora, dito isto, é lamentável que há pessoas que, acreditando na teoria do fósforo, façam convocações de manifestações por via da internet e por via do WhatsApp, não dando a cara para se organizar uma manifestação, no primeiro caso, e agora, num segundo caso, mostrando uma grande incompetência em porem de pé uma manifestação. E, sobretudo, quando há figuras da oposição, da nossa oposição política, ligadas a este processo. Ora, se já havia muitas dúvidas sobre vários partidos políticos do nosso espectro político-social, passo o pleonasmo, esta desorganização desta manifestação vincou ainda mais este problema, ou seja, não dando credibilidade a um movimento de cidadania, um movimento cívico que é importante. E, portanto, nesta vertente também é lamentável que esta tentativa de manifestação e de demonstração da nossa sociedade em relação a fatos relevantes que aconteceram recentemente tenha falhado, porque os organizadores mostraram uma grande incompetência em porem a manifestação de pé. E salta aqui na vista um assunto recorrente, as movimentações todas que são feitas por parte dos órgãos do Estado no sentido de provar que a manifestação não deve ser realizada. Portanto, abstraindo em relação ao motivo, a todas as lacunas que possam ter existido, fica claro que neste país nós temos um seríssimo problema de aceitar que é um direito constitucional manifestarmos. Ou seja, há um esforço em termos de interpretação jurídica descomunal para impedir para que as pessoas exerçam um direito constitucional. Em algum momento, os nossos políticos precisam vencer este medo de deixar que as pessoas se manifestem, até porque, pela via deste exercício, eles podem ter subsídios para que possam alimentar aquilo que são as plataformas de ação, visando responder às demandas dos seus eleitores. E o que ocorre é que ficam à espera do que vai acontecer nas urnas para medirem o barômetro da aprovação, enquanto podem muito bem ter este subsídio se de fato deixarem as pessoas expressarem-se livremente. Eu acho que já é tempo de nós clarificarmos, afinal, existe neste país um direito à manifestação ou não, ou sempre tem que haver esta movimentação toda para que se possa fazer uma manifestação. É porque estamos a falar de um direito fundamental, que é de exercício o pedido de uma página da manifestação teve três páginas. Aliás, eu queria, a propósito disso, justamente por estas questões de ordem de interpretação jurídica, não tanto por quem faz a manifestação e tudo. Este receio que o José Jaime aqui referiu-se, vou ler aqui um trecho da Carta do Município relativamente à resposta à carta dos organizadores da tal manifestação. Dizia: por estas razões, convido os organizadores da manifestação a sanar as irregularidades de representação aqui detectadas e anunciadas, o que conduz a que se negue o exercício de direito por desconformidade do aviso com a lei. Ora, mas não tem competências. Portanto, não há nenhuma entidade tem
competências para negar o exercício de um direito fundamental. Portanto, por causa de sanar um conjunto de irregularidades. Portanto, eu estava aqui a ler o trecho para que fique claro o quanto continua a haver um desconforto tremendo por parte das instituições e de interpretação até do dispositivo constitucional e da própria lei que regula as manifestações. Isto leva ao senso comum de que, de facto, aquilo, o dar conhecimento, na prática, assume os contornos de pedir autorização. Portanto, isto, em última análise, começa a ser necessário e urgente clarificar, porque cada vez está mais no sentimento das pessoas e das instituições que precisam, de facto, de autorização e não de dar conhecimento. Sim, eu penso que já é tempo que se solicite uma interpretação material do direito à Constituição, ao Conselho Constitucional, porque, de outra forma, estamos aqui sempre que alguém pensa realizar uma manifestação, tem que pedir autorização à mesma entidade com a qual supostamente quer se manifestar em relação a ela e, naturalmente, que a tal entidade vai dizer não. Portanto, é preciso já é tempo de nós termos uma interpretação sobre o direito de manifestação, porque ele está a ser interpretado de forma abusiva, manipulativa e autoritária. E, no limite, isto tem como resultado a revogação material deste direito, porque ele passa a não existir na prática. Não existe. Fica então o desafio. Qualquer um pode fazer, os cidadãos reunidos em 2.000, penso que são 2.000 ou 2.500 assinaturas, meter no Conselho Constitucional, podem, portanto, solicitar a interpretação sucessiva desta lei. Vamos olhar então para os temas que elegemos esta noite, mas antes disso, eu gostava de lembrar uma pessoa que nos deixou esta semana, o professor Firmino Cavel. É uma pessoa que trabalhou bastante connosco e seria então um momento para o homenagear e a importância que teve aqui na convivência connosco e aqui a nível da ESTV. Só em relação a este ponto, dizer que o professor Firmino Cavel é uma daquelas pessoas que soube aliar a parte intelectual à sua militância política, coisa que muito poucos sabem fazer. E creio que durante o tempo em que esteve vivo, principalmente na sua parte da vida pública, ele não comprometeu nenhuma das duas partes no essencial. Acho que é um exemplo em termos de cidadania e principalmente em termos políticos. Ao menos é possível, quer dizer, é a prova de que é possível ter alguma consistência técnica, ter uma análise crítica, científica, mas ao mesmo tempo assumindo quais são as suas simpatias políticas. Então eu queria... Vamos uma coisa que sobre falar da cultura, uma das vozes mais apaixonadas, um defensor inveterado, assim, da agricultura, da aposta na agricultura, perdemos-lo precisamente na altura em que nós estamos a apostar na agricultura. Certo, eu queria fazer também a lembrança de duas importantes figuras da nossa cultura, nomeadamente o Né Afonso, da Zambésia, um cantor incontornável em Moçambique e também um dinamizador do espaço radiofónico para crianças, uma área muito pouco preenchida em Moçambique, e também do baterista Zeca Checo, que, não obstante hoje haver dezenas e dezenas de bateristas moçambicanos, ele teve um papel muito importante quando a cultura era quase um assunto de Estado e quando o exercício das manifestações culturais estava praticamente reduzido ao grupo Rádio Moçambique. E, portanto, o Zeca era uma das figuras, e até hoje até à sua morte era, uma figura incontornável deste agrupamento que fez história em Moçambique, sobretudo história nos anos de chumbo, em que era difícil atuar e ter grupos musicais.
Muito bem, vamos então olhar os temas que elegemos. Esta semana, como eu disse no início do programa, a primeira Afonso da Gama deu uma entrevista aqui à STV na terça-feira e 2 dias mais tarde, portanto na quinta-feira, como ele próprio tinha prometido, a RENAMO anunciou os seus negociadores, digamos, removendo o primeiro grande obstáculo que se colocava, a disponibilidade então de as partes voltarem a sentar. Mas eu já me vou pedir o teu comentário. O que é que significa esta luz que se acende, mas numa altura em que o recrudescimento dos ataques está ali intensamente? Ainda hoje víamos uma reportagem do Jorge Marcos para ataques com estilhaços de vidro visíveis. O que é que isto quer dizer? É uma situação que, a um certo momento como este, penso que nós chegamos a este momento, vai se tornando insustentável para ambas as partes, porque está claro que, desde o início, a população, de uma forma geral, sempre considerou esta situação indesejável e insustentável. E é preciso também ter em conta que o país mudou drasticamente nos últimos tempos, sob o ponto de vista da sua importância no contexto internacional. Portanto, temos a questão da dívida, a questão da crise em si, portanto, esta tensão, este conflito que nós já temos, já dura 3 anos ou mais. Então, é insustentável que se pense que a médio e longo prazo possa-se encontrar simpatias e apoios para que se leve avante este tipo de situação. Isto, naturalmente, não se aplica apenas para o governo, mas também pode se aplicar para a RENAMO. Assumir-se que, de certa forma, embora isto não esteja claro e nem haja provas em relação a isso, ela possa ter algum tipo de apoio. Mas também temos que ver que começa a ganhar importância a questão dos direitos humanos. Vimos a questão das valas, que não sabe se elas existem ou não ainda, porque ainda não há provas, mas encontrou-se os corpos que foram vistos, né, por várias fontes. E a partir do momento que este nosso contexto, mas no contexto internacional, em termos de crimes contra a humanidade, creio que é uma situação que deve preocupar a todos, não só ao governo, mas também à RENAMO. Então, acho que... e depois temos também a própria situação interna, ou seja, não é possível manter um país em que existe este conflito, existe uma crise económica, e também não é possível, mesmo que em certos exista a ideia de que a RENAMO apenas reage aos supostos ataques do governo, mas a partir do momento em que nós vemos ataques que são feitos a alvos civis, pode não ser sustentável e crível que sejam ataques cirúrgicos e que não tenham danos colaterais, em termos de estarem de fato a agir civis. Então, o próprio conflito, à medida que vai avançando e vai recrudescendo, fica claro que é insustentável do ponto de vista de imagem para os lados. E também a questão fundamental é que recursos eles podem ter, portanto, para manter esta situação por muito mais tempo. Então, penso que esses pontos, esses fatores é que fazem com que, de fato, seja um momento em que não há muito espaço e a não ser, portanto, sentar-se para que se possa encontrar alguma solução. Fernando, como é que olha para este passo dado esta semana? Bem, é um passo muito importante e, pelos vistos, regressamos àquilo que foi definido anteriormente como diplomacia silenciosa, ou seja, um grupo de entidades nacionais e internacionais tem trabalhado nas últimas semanas com o Governo e com a RENAMO no sentido de se dar início àquilo que podíamos definir conversas sobre as conversações, talk about talks. E isto não deixa de ser positivo. Ao contrário daquilo que se disse, a RENAMO abandonou sobre as conversações. Ter uma vantagem
do ponto de vista negocial, fazendo atuar as suas pedras no terreno. Assistimos anteriormente ao Governo tentando fazer uma ofensiva sobre a Gorongosa, aparentemente não deu os resultados esperados e temos agora um recrudescimento de ataques nas estradas por parte da Renamo. Como é que explica esta combinação entre uma grande proposta que é nomear uma equipa negocial e ataques em simultâneo? Isto é para demonstrar que há uma premência que se façam conversações e que se chegue à instabilidade. A instabilidade nativa, à ausência de conversações e à ausência de entendimentos é exatamente a instabilidade nas estradas, as circunstâncias de a nossa economia sofrer desses mesmos ataques nas estradas, por causa dos problemas à circulação de pessoas e bens. Somos no palco internacional notícia pelos piores motivos. A este respeito, um pequeno parênteses, acho que é interessante que o Governo esclarecesse se o Exército, do ponto de vista jurídico, já não tem caminhões militares para transportar os seus efetivos e se são necessárias companhias comerciais privadas para fazer o transporte militares, porque em última análise isto pode ser uma tentativa do Governo através do Ministério da Defesa fazer pagamentos a privados para transportar militares quando, e tenho a certeza que isso existe, deve haver capacidade logística suficiente ao nível do Ministério da Defesa para movimentar os seus efetivos ao longo do país. Sobre novos sinais relativamente ao diálogo, ao retomar do diálogo. Já tivemos diálogo várias vezes, portanto, o retomar do diálogo é um sinal, digamos, otimista agora, porque estamos em guerra, mas já tivemos diálogo que não nos levou exatamente onde nós queríamos. A questão é, quais são as premissas, as bases para nós termos um diálogo assente em bases e alicerces sólidos para termos uma paz definitiva? Quanto a mim, a questão fundamental é a questão da confiança versus desconfiança. Há, da parte da Renamo e, sobretudo, da parte de Afonso Dhlakama, uma grande desconfiança em relação à capacidade do Presidente da República negociar. Isto significa o seguinte: não obstante um ambiente simpático, amistoso, eu diria mesmo caloroso, de que resultaram os primeiros dois contactos entre Afonso Dhlakama e Filipe Nyusi, esta situação alterou-se no partido Frelimo, contrariando aquilo que era o sentimento em relação ao próprio Presidente da República e depois Presidente da Frelimo, e não se sabendo, ou seja, tinha pelo menos a impressão de que o Presidente da República não teria todos os poderes para negociar em pleno uma solução deste conflito. E, quanto a mim, esta é a questão de fundo. É preciso ultrapassar a desconfiança, nomeadamente quer em relação a questões de segurança e quer em relação às questões que forem decididas e que, sendo decididas, têm que ser implementadas. Portanto, é uma tarefa extremamente difícil para esta equipa pôr de pé uma agenda credível e execuível para ser implementada a partir do encontro entre Nyusi e Afonso Dhlakama. Este diálogo tem que trazer de novo, relativamente aos anteriores, para que de uma forma mais definitiva a gente tenha efetivamente a questão da paz. Bom, o diálogo tem que ser visto em dois estágios. Primeiro, o diálogo que vai permitir que se termine esta fase de conflito, esse confronto armado. Outro ponto é o debate sobre questões estruturantes. A reconciliação e revisitar as questões que fazem com que depois de mais de 20 anos a gente possa estar outra vez neste conflito. E aí, no meu entender, é o mais complicado, porque este debate deve acontecer não apenas em sede dessas duas
delegações, mas sim ele tem que ressoar dentro dos respectivos partidos, em relação a questões essenciais, dentre das quais a questão de que é importante entendermos que precisamos de instituições políticas credíveis e fortes, que criem a tal confiança para que, de fato, possa-se abdicar, por exemplo, ao recurso às armas. E creio que há um ponto que, nesses últimos 20 anos, nunca foi bem aceito neste país. A ideia de que a alternância política é um elemento fundamental do processo democrático, do jogo democrático. Se nós não aceitarmos a alternância política como sendo fundamental, então este jogo é um jogo viciado. Isto implica começar o debate dentro dos partidos, de que ganha-se e perde-se eleições, e que eleições manipuladas, eleições que não são credíveis, são um dos focos principais do conflito de instabilidade neste país. E se nós não pensarmos não só as instituições de administração eleitoral, mas também as suas repercussões, portanto, os seus resultados em termos de credibilidade e em termos de materialização da vontade política do eleitor, então nós não estamos fazendo nada. E o outro ponto tem a ver com a política e a economia neste país. É tempo de nós desmontarmos o sistema clientelista que existe. As pessoas não podem continuar a afiliar-se a partidos como sendo o elemento, uma visão estável e estruturante de como é que a política e a economia se combinam. O que é que eu quero dizer com isso? É que temos que desmontar o sistema clientelista porque já está falido. Já não consegue redistribuir recursos à escala suficiente para acomodar os diversos interesses que nós temos. E quem é que faz este desmantelamento? Os partidos. Pois, pergunto-se quem se beneficia deste modelo estará em condições de ser ele próprio a desmantelar. Quero fazer a colação, um modelo deste diálogo, os problemas que está a levantar. O que está a convocar-nos para nós revisitarmos o que é que fez com que este ciclo de guerra paz, ele não se altere. Então, assim, esta reflexão toda, será que este modelo de diálogo faz sentido com tudo? Não, a questão é condenado para o fracasso. A questão transcende, portanto, esta mesa de diálogo que vai ser, neste momento, criada. Este é um ponto, como disse, mas o outro ponto, fundamentalmente, é aquilo que dizes, é que o diálogo estruturado nesses termos apenas vai mudar de um sistema clientelista unipartidário para um sistema clientelista bipartidário. Ou seja, vamos ter, em vez de ser um partido que controla recursos e vai distribuir pelas suas clientelas, pelos seus membros, vão ser dois. E não vai resolver o problema fundamental de como é que a política transforma-se numa forma de distribuição de recursos, mas só que de forma instável. Ou seja, neste momento, a partir deste sistema que nós temos, a economia não aguenta. Primeiro, você tem problema de ineficiência econômica. Portanto, se você não tem uma produção econômica suficiente e que ela se processa de forma tal que possa distribuir recursos de forma ampla, este sistema que nós temos, e nós já estamos a ver isso, vai enfrentar uma crise profunda. O que eu quero dizer com isso é sim, não podemos continuar a ter uma forma de política que é para os nossos amigos militantes fazer recursos, porque isso prejudica a economia, prejudica o crescimento econômico, prejudica o desenvolvimento econômico, prejudica as formas que a própria economia pode ter de redistribuir recursos. Então, o que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que é importante que nos partidos, e principalmente no partido Frelimo, comece uma reflexão profunda sobre o que é que pode ser o nosso modelo político e econômico no futuro, que não passe muito por essa estrutura clientelística. E isto é um trabalho hercúleo, porque as pessoas estão acostumadas a este modelo. Mas o problema fundamental é que este modelo já está esgotado, portanto, não consegue nem sequer garantir as condições estruturais para a produção econômica nacional para distribuir recursos dentro da própria elite do partido governante. Portanto, é um modelo falido. Insistir nele, portanto, nós insistirmos nas bases de uma crise mais profunda. Mas também
o debate dentro da Renamo impõe-se em que termos? É que a Renamo tem que se converter num partido político. Portanto, é insustentável a Armada. Portanto, não vai dar sempre certo isto. Okay. Muito bem. Fernando, também queria colocar isto. Este modelo, o que é que ele vai trazer de novo que o modelo anterior não conseguiu resolver? Portanto, tínhamos de um lado vários intervenientes, portanto, a mudança dos intervenientes, guerra, ciclo de guerra, paz, tendo em conta sobretudo as questões que estão em jogo. Eu penso que pode alterar, tendo em conta aquilo que o Zé Jaime estava a tentar explicar, ou seja, se a agenda é alternância democrática, se a agenda é uma alternância em relação, e vimos, não são questões que são preocupações específicas, não, são preocupações da democracia. Nesse sentido, definitivamente, terá a ver com os partidos que estão a discutir, mas é um debate muito mais alargado. Até agora há esse sentimento, ou seja, não me parece que a agenda do MDM, que é o outro partido representado em sede da Assembleia da República, e as organizações, em termos de mais representativas da sociedade civil, e quando eu digo mais representativas, significa aquelas que têm feito avanços, propostam, por exemplo, a questões como é a despartidarização do Estado, porque uma parte da fórmula clientelar de reprodução do nosso modelo político-económico tem a ver com esta questão da partidarização do Estado, que é ali que se distribuem as benesses aos militantes, às instituições que gravitam em relação a este só partido, e, portanto, é preciso desmantelar esse sistema. E isto claramente está em cima da mesa, e isto claramente vai ter que ser revisitado. A outra questão de fundo, e aqui temos também, é importante referenciar essas próprias confissões religiosas, é preciso revisitar o espírito do acordo democrático, que o acordo não... O acordo vencedor toma tudo. Nós não somos um sistema de partido maioritário. Portanto, inclusivamente, em termos de gestão política, 5 em 5 anos nesse país. E esta foi a fórmula que nos conduziu ao atual direitos. Todos têm as mesmas oportunidades, e foi isso que foi selado em Roma, mas que uma parte achou que não. A Roma foi um episódio, foi eventualmente um episódio triste, porque não houve vencidos nem vencedores, mas é isso que tem que ser veiculado. E quando há governadores que identificam os moçambicanos que estão na situação de refugiados do outro lado da fronteira com um partido político e não com os seus concidadãos, isto mostra quão profunda é este sentimento de divisão e de que uma parte de nós não pertence a nós próprios e são como se fossem que não fossem parte do nosso universo de cidadania. Muito bem, vamos certamente continuar a acompanhar a discussão, porque cada vez mais emergem questões partes, ou até que ponto estas delegações vão discutir as questões das partes. Se isto forem conversações para distribuir governadores, inclusivamente vice-presidente, isso não resolve absolutamente nada. Mas, Fernando, como eu disse, eu penso que existem 2 níveis deste diálogo. O diálogo para questões imediatas, para acabar com esta crise militar. Se isto implicar, eventualmente, nestes arranjos, tudo bem, mas é importante que a gente entenda isso como uma situação transitória. Sim, uma situação transitória. Portanto, é o acordo possível para que nós, portanto, possamos passar deste momento de crise e de conflito fraturante, como dizes, né? Para que nós possamos já para os acordos estruturantes. A segunda etapa desta discussão. É porque a teoria dos governadores e da vice-presidência é a teoria mais refinada do famoso saco de dinheiro para dar mas é claramente que ela não. Isso só pode ser, no meu entender, viável como uma solução transitória, mas ela não resolve o problema, porque há uma coisa, é preciso termos em conta que o conflito na nossa sociedade não se esgota apenas ao conflito. Não, vão surgir novas formas de conflito, de exclusão, e que demandam uma outra abordagem do ponto de vista de
inclusão. Então, nós esgotarmos a nossa situação de crise apenas como sendo decorrente deste conflito, desta clivagem Frelimo-Renamo, é extremamente reducionista. Então, daí que é preciso, de facto, nos darmos conta, temos de pensar em questões de médio e longo prazo. E aí sim, o modelo atual de diálogo que apenas põe a mesa e a Renamo não serve. Ser muito mais Vamos certamente acompanhar este assunto, como eu disse. Vamos avançar para outros assuntos. Esta semana, o Ministro das Finanças foi ao Parlamento pela primeira vez para abordar as dívidas escondidas pelo Governo, numa altura em que precisamente amanhã vai entrar a deve ser paga a fatura de 78 milhões de dólares da MAME, que está no pacote das dívidas. Ainda vem aí mais de 73 milhões de dólares da Proíndico. Fernando, vou começar por ti. O que é que achou da presença do Ministro Maleano no Parlamento? Bem, eu estive fora toda a semana, mas tive a oportunidade de escutar as gravações e de ler tudo que foi produzido, ou grande parte daquilo que foi produzido em relação a essa intervenção. E é assim, eu acho que o Ministro das Finanças corre o risco de rapidamente esgotar todo o capital de simpatia de que tem gozado desde que chegou ao governo. O ministro Maleano tem que se aperceber que este assunto não se trata com duas larachas. Mesmo que os moçambicanos não sejam todos versados em assuntos de economia ou não tenham ido à Faculdade de Economia, há determinadas coisas que têm que ser ditas de outra forma. Tentar explicar que a atual crise não tem a ver com as dívidas é uma falácia. Desde já, e num conceito e num elemento extremamente simples, basta dizer que se nós temos que pagar as dívidas, e algumas dessas dívidas já começaram a ser pagas, nomeadamente o ano passado, quando se teve que pagar juros e capital em relação ao empréstimo da Ematum, isto exerceu uma grande pressão sobre as nossas reservas. Ao exercer pressão sobre as nossas reservas, exerceu pressão sobre a taxa de câmbio e, portanto, não ficámos espantados. E sabe, quando é que o Metical começou a estremecer? Foi exatamente na sequência da primeira grande tranche que foi paga em relação à Ematum. Outras de expectativas, de confiança, são palavras-chave para se trabalhar em economia. Ora, se não há uma percepção positiva em relação ao mercado moçambicano, se as notícias são extremamente deprimentes, onde é que temos investidores com couraça de aço que continuem a apostar no mercado moçambicano? Portanto, aí aquela ideia do Ministro de que esta dívida não vai ter impacto digamos, no bolso do cidadão. Não, isso é muito incorreto. Dito por um antigo governador do Banco de Moçambique, por um Ministro das Finanças, um homem formado pelas finanças, faz sentido, quer dizer, ainda que a gente diga que é um político... Não faz sentido e neste momento eu estou a tentar perceber o que vai na cabeça do Ministro para fazer estas afirmações. É assim, ele tem que pôr os moçambicanos perante o melhor cenário e, portanto, tem que tentar transmitir uma imagem de tranquilidade. Agora, não se transmite uma imagem de tranquilidade, não se tranquilizam os moçambicanos obliterando os dados que estão em cima da mesa. E os moçambicanos, pela experiência própria que têm vivido nos últimos meses, sabem que a situação é dramática, mas é muito interessante, e presumo que vamos abordar também esta questão, a expectativa que foi criada em relação à visita do Presidente Nyusi à China, exatamente para nos tirar deste sufoco em que as pessoas, por um lado, já estão, mas que, em última análise, psicologicamente, ainda esta situação é mais agravada, porque as pessoas sentem ou têm a percepção de que a situação ainda vai ser mais complicada nos próximos meses. José Jean, também queria ouvir a tua apreciação desta ida do Ministro, pegando desde logo esta ideia central de que não vai ter
impacto no bolso de um cidadão. E não é preciso ser um economista para fazer contas muito rápidas, perceber que as agências de notação financeira, todas elas baixaram, digamos, como chama? Ainda há muitos esta semana, o que significa que a nossa capacidade de se financiar nos mercados, ela é baixa. Somos um mercado de risco, claramente, nesta altura, e cada vez que tivermos que ir ao mercado para ir buscar financiamento, e com a reestruturação da dívida de Ematum, que significa incumprimento, portanto somos incumpridores. O incumpridor, cada vez que eu tenho que emprestar dinheiro ao incumpridor, tenho que lhe colocar um conjunto de garantias. Portanto, encarece o seu financiamento, encarece todo o dinheiro, as taxas de juros sobem, os preços dos produtos sobem. É o elementar que se dá num curso de economia. Bom, eu vou tentar explorar outras ideias para que eu não repita aquilo que o Fernando disse, com o qual concordo. Dizer que uma das coisas da qual me orgulho neste país é o fato de, nos tempos de o poder. Portanto, a educação é como um elemento importante. E creio que, com todas as crises que nós temos em relação à educação, neste momento, acho que nós temos que ter orgulho em termos dos avanços que nós demos neste país em termos de educação. E eu me orgulho particularmente de ser produto disto. Agora, quando nos vem um ministro, que é um ministro que, inclusive, pelo qual temos uma grande simpatia, e teve, creio que esta semana teve dois momentos, um bom e outro mau. O bom foi quando o ministro veio a público desculpar-se, o que erroneamente deixava antever que, ou melhor, pressupôs que haveria alguma prestação de contas um pouco mais estruturada, sóbria, quando ele fosse à Assembleia. Mas foi um ledo de engano, está claro. E fico com a impressão de que deve haver, neste momento, dois discursos em relação a este assunto por parte dos parceiros. E o discurso que está a ser feito conosco, como cidadãos. Ou seja, que é um discurso extremamente humilhante, sob o ponto de vista do respeito que um governo deve aos seus cidadãos, e também é um pouco de desrespeito à própria história do partido que fundamenta este governo, que sempre privilegiou a educação do seu povo como sendo um elemento extremamente importante. Então, quando vem o ministro e nos explica as coisas nos termos em que o fez, sinceramente falado, eu ainda tenho, devo dizer, uma certa simpatia pelo ministro, mas creio que ele não esteve no seu melhor momento, não esteve num bom momento. Acho que não deve ser prática do nosso governo colocar os seus quadros numa situação em que eles tenham que abdicar das suas capacidades técnicas e, pior, fazendo de uma forma para desvirtuar ou desinformar o povo. Sobretudo a questão da consciência. Acho que foi um momento péssimo, porque, e o ponto mais alto é aquilo que o Lima disse, um economista me dizer que a dívida não tem impacto no bolso do cidadão. Mas como não tem impacto no bolso do cidadão? Porque é que um governo ia centrar, se não tem impacto na vida do cidadão, como é que um governo ia centrar toda a atenção despachando um primeiro-ministro imediatamente para o pior, Jeremias, é que este discurso que o ministro Maleano trouxe hoje não é um discurso isolado, é um discurso que a nível de base tenta-se transmitir, mas eu acho que é uma estratégia comunicacional extremamente errada. Por quê? Porque as pessoas já têm um nível de consciência, as pessoas já têm um nível de educação razoável que entendem. Esta semana mesmo, eu tive a grata experiência de estar num círculo em que estavam líderes tradicionais de um distrito, que eu não vou dizer qual, que na língua local sabiam explicar a teoria da velocidade de circulação da moeda.
de uma forma excepcional, que eles diziam não. Se você tem dinheiro e guarda para si e não faz circular, simplesmente não vai acontecer nada na economia, por muito que ele seja. Não vai acontecer nada, o dinheiro tem que circular. Portanto, eu acho que o governo não pode chegar a este nível degradante de subestimar a capacidade de interpretação que os cidadãos têm, por mais simples, mesmo que seja no universo cognitivo deles, mesmo que seja na língua tradicional, desculpe, na língua local, conseguem entender mais ou menos a dinâmica da dívida. Então, acho que nesses termos o ministro não esteve nada bem e acho que não vale a pena que se insista nesses termos, e pior, não vale a pena que se insista num discurso segmentado ou duplo, em que há um discurso estruturado sob o ponto de vista econômico, que certamente vai ser feito com as instituições internacionais, já está a ser no feito. clássico defeito de que o governo presta mais contas aos atores externos do que os atores internos, a nós, e depois diz que existe mão externa, porque o discurso que o ministro esta semana levou, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de razoabilidade, não se sustenta. Como é que é possível que depois de 2 meses do início de operações da Ematum, ela não tenha fundo de maneio, não tenha os barcos todos operacionais e ainda se espera que alguém neste mundo, pelo menos pensando numa perspectiva estritamente econômica, que neste momento é o que de fato se espera, aceite abraçar um projeto como este da Ematum para que o torne viável. Portanto, foi uma sucessão de inconsistências e, sobretudo, uma subestimação da capacidade analítica deste povo, que este partido que está no governo contribuiu para a sua educação e devia ter orgulho disso e deveria fazer com que os seus membros, e principalmente aqueles que estão no governo, tivessem orgulho disso e se preparassem melhor quando vão prestar contas na Assembleia. Mas antes que eu feche outro ponto, também a qualidade das respostas que o ministro deu tem a ver com a qualidade das perguntas que lhe foram feitas, tanto aquelas que foram enviadas previamente, como aquelas que foram feitas como insistência. Acha que a Frelimo quis fazer as perguntas à medida para não embaraçar o seu governo? Pode ter sido, mas só que aí voltamos a um ponto que é crítico, é que nós não vamos ter prestação de contas nenhuma em relação a este assunto. E o pior, preocupa-me a mim que quando o ministro é perguntado sobre como é que se vai resolver esta questão, diz que vai se inscrever no orçamento retificativo. Portanto, estamos aqui a criar uma prática que foi com a Ematum, agora vem com a MAM, vem com a Proíndio. É uma jurisprudência que está aqui a surgir, de que é face de uma violação da lei orçamental e da Constituição, basta apenas recorrer ao orçamento retificativo para que tudo fique resolvido. É isto que nós estamos a falar. Portanto, preocupa-me também que a Assembleia, pelo menos em sede da Comissão, tenha recebido este assunto e não tenha regido dentro do seu âmbito. Portanto, porque não pode ser a solução, violação da Constituição e da lei orçamental. Tem que ser muito além disso.